Em tempos de fake news, desinformações, redes sociais das mais diversas possíveis e disputas de narrativas, qual o papel da comunicação, principalmente agora, em período eleitoral? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Edinho Silva, que é prefeito da cidade de Araraquara, no interior paulista. Olá, prefeito, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Prazer é meu, Cosmo. Grande abraço também a você, Ana, e a todo o público que nos acompanha. Maravilha. Prefeito, a gente está falando dos desafios da comunicação em tempos tão complicados que a gente está vivendo. E nesse assunto, o senhor travou uma disputa de narrativas aí em Araraquara, no período da pandemia, né, dos antivacinas, os que não defendiam lockdown para proteger a população, e o senhor cravou e levou essa discussão. Qual a importância de trabalhar essa comunicação nos tempos tão complicados que a gente vive atualmente, prefeito? Olha, Cosmo, eu digo que o advento da internet, ele é muito importante, certamente é a grande descoberta e efetivação dessa descoberta no século XXI, que a internet propicia que você democratize a comunicação. Isso para o bem como para o mal. Para o bem, porque hoje qualquer cidadão pode ser um produtor de conteúdo, para o mal, porque muitas vezes esse conteúdo, essa possibilidade de produção de conteúdo, é utilizado para incentivar a mentira, para propagar a mentira, o ataque, a edição de vídeos, né, manipulando conteúdos. Né? Então, é um momento difícil, onde eu penso que a legislação tem que aprimorar cada vez mais para penalizar, né, a construção das fake news, a disseminação das fake news. E eu penso que a sociedade também tem que aumentar a sua capacidade, né, de filtragem, né, de senso crítico, para que possa rebater também essas fake news e essas montagens que infelizmente são feitas hoje com muita frequência, principalmente agora nós estamos vivendo um período eleitoral. Eu fui vítima disso na época da pandemia, agora nós estamos vendo o período eleitoral, infelizmente, uma avalanche de fake news que são criadas, né, para fazer embate político de forma desonesta. Com a desinformação, com a fake news, eu acredito que quem perde é a democracia, quem perde é a população, quem perde é o processo de direito no nosso país, né? Você falou de que a sociedade precisa se precaver dessas fake news, dessas montagens. Quais seriam ferramentas que você acredita que são efetivas ou atitudes? Que forma essa população, na prática, pode se precaver e combater essa desinformação, essa fake news? Olha, Ana, primeiro as pessoas checando, né? Quando tem uma montagem, uma manipulação, acho que a sociedade tem que aprender a fazer checagem. Individualmente as pessoas têm que checar. Eu vou dar um exemplo para você. Né? No último sábado, no Vale do Agabaú, teve lá um comício, né, onde o presidente Lula participou. Nós vimos quase que online, enquanto o presidente Lula falava, as suas falas sendo recortadas e manipuladas, ou seja, para que o conteúdo fosse distorcido. Nós vimos o presidente Lula no Jornal Nacional dando uma entrevista na Rede Globo. Nós vimos quase que online também falas do presidente Lula sendo recortadas e bombardeadas, muitas vezes inclusive são bombardeadas, são disseminadas de forma eletronicamente, com os famosos robôs. Enfim, nós temos como impedir isso? Tem, a legislação brasileira tem que ter rigor. Né? Ela precisa aumentar o seu rigor para impedir que isso aconteça. Mas, claro, se acontecer, no caso de uma campanha eleitoral, até a campanha do presidente Lula, como esses exemplos que eu dei, entrar na justiça, acionar o TSE para retirar esses vídeos vão continuar sendo propagados. Então, o que é que te garante que a mentira não prevaleça? É o cidadão, com senso crítico, ele desconfiar, quando ele desconfiar de uma fake news, ele fazer busca, ele ir para a internet,
usar a internet de forma positiva, fazer busca, saber se o conteúdo é aquele mesmo, se é aquilo que foi dito, se não existe manipulação. Então, a legislação tem que aprimorar, né, mas, certamente, o maior fiscal contra a fake news é o indivíduo consciente, né, que ele tem que aumentar o seu senso crítico e sempre desconfiar daquilo que pode parecer estranho. E não reproduzir. Eu recebi um vídeo, eu não sei se ele retrata a verdade ou não, já passa para frente. Não. Se você tem dúvida, faz uma busca. Né? Hoje as plataformas também elas têm mecanismo de receber denúncia. Se um vídeo for manipulado, faz a denúncia para a plataforma. Aciona a plataforma para que ela própria possa retirar esse vídeo de circulação. Prefeito, você tem uma experiência aí na Prefeitura de Araraquara, foi vítima de fake news, mas também você combateu, né, com informação adequada, correta e com todos os mecanismos. Eu sei que você também participa da coordenação de comunicação da campanha do presidente Lula à presidência da República. Em proporções distintas, como é que é isso pensando em nível de Brasil? E mais, temos aí mídias sociais, internet, que a informação ela se transforma e ela uma velocidade muito rápida. E a comunicação analógica, prefeito, como funciona? Funciona ainda, não funciona? Queria te ouvir sobre essa questão. Olha, Cosmo, eu sou daqueles que acredita que a informação, né, a comunicação analógica continua tendo muito peso, continua tendo muita importância. Claro que hoje as mídias, né, as redes sociais, elas também assumem um protagonismo importante na política de comunicação. Mas eu não penso que, por exemplo, a rádio ou a TV vai perder o seu protagonismo, vamos pegar o caso da campanha eleitoral, só porque nós temos as redes sociais hoje com muita força. Não, eu sou daqueles que acredita que a TV, por exemplo, na campanha eleitoral, ela vai pautar o tom da campanha, inclusive as redes sociais. Né? Então, as redes sociais vão ter importância, já estão tendo, mas não significa que rádio e televisão vai perder o seu protagonismo, em hipótese alguma. O que eu pondero é que a rádio e a TV são instrumentos, até porque a TV e o rádio são concessões do Estado brasileiro, então a legislação é muito mais dura. Né? As redes sociais é algo novo, por mais que tenha legislação, essa legislação ainda é muito frágil, ela é uma relação individual, né? É quase um indivíduo com um indivíduo, aquilo que você posta, um canal que você cria, um perfil que você tem, né? É quase que uma relação individualizada. O que eu penso que nós temos que estar extremamente atentos nas redes sociais é com fake news e com os robôs. Né? Isso, por mais que eu tenha dito agora há pouco, a legislação tenha que avançar, tenha que aprimorar, o principal fiscal tem que ser o indivíduo. Eu dei o exemplo do comício do presidente Lula no Vale do Agabaú. Todo mundo sabe que o presidente Lula, como presidente da República, ele instituiu várias políticas públicas em defesa das mulheres. Aí recortaram uma fala dele de combate à violência contra a mulher, recortaram de forma como ele estivesse incentivando a violência contra a mulher. Nós vimos no Jornal Nacional o presidente Lula falando da preservação ambiental, que o agronegócio não precisa agredir o meio ambiente, não precisa destruir as nossas florestas, os nossos rios, os nossos recursos naturais, para que se desenvolva. Aí recortam lá, né, um pedaço da fala dele, manipulam como se ele estivesse atacando o agronegócio. Não, o presidente Lula no Jornal Nacional, quem assistiu, foi lá, defendeu o agronegócio que respeita o meio ambiente, o agronegócio que se preocupa com o meio ambiente, reconheceu o papel do agronegócio na geração de riqueza para o Brasil, enfim, mas criticou aquele agronegócio que quer invadir as nossas florestas, não respeita a legislação, agride as nossas matas ciliares, as nossas áreas de mananciais. Não, isso ele criticou, é verdade.
mas ele reconheceu o papel do agronegócio. O que fizeram? Recortaram, tiraram de contexto uma fala dele como se ele estivesse atacando o agronegócio. Ele, inclusive, o presidente Lula, que é assessor Jornal Nacional, disse que o que ele não concorda é com essa política de incentivo às armas, né, de incentivo que as pessoas andem com revólver na cintura, que as pessoas façam justiça pelas suas próprias mãos. Esse é um Brasil que nós não queremos, é a verdade. Então, essa parcela minoritária do agronegócio que quer andar armada, que acha que é a arma na cintura que vai estabelecer os direitos, que vai estabelecer a preservação da legislação, esse agronegócio, evidente, ele tem que ser criticado. Nós temos que criticar essa política de armas, das pessoas andarem armadas, das pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Esse Brasil nós não queremos, nós queremos um Brasil pacífico. Se tem algum conflito, acione as forças policiais. As pessoas não podem ir lá e resolver conflitos com as suas próprias mãos. Então, o que nós temos que ser contra é a manipulação. Nós temos que ser contra é você tirar uma frase do contexto e manipular essa frase como se ela fosse verdadeira. Então, a legislação tem que aprimorar, eu repito, mas é evidente que o cidadão consciente, se uma frase chegou, se um vídeo chegou e você desconfia daquele vídeo, faz uma busca. Se ele está manipulado, denuncie a plataforma. Olha, se é o Facebook, se é o Instagram, se é o TikTok, se é o Twitter, se é o YouTube, se é o QI, vai lá e denuncia. Olha, tem um vídeo aqui que eu penso que ele é uma fake news. E claro, a plataforma é obrigada a fazer a checagem e, se for fake news, tirar do ar. Prefeito, você está falando dessas consequências negativas das redes sociais, que ela pode disseminar um conteúdo errôneo, mentiroso, manipulado, mas a gente também tem o lado positivo que o senhor também já, no início da nossa conversa, colocou, que é a democratização desse meio de comunicação, de uma comunicação, uma possibilidade de se comunicar com diversos locais e espaços. Agora eu queria te perguntar o seguinte, nós temos essa comunicação nas telas das redes sociais e a comunicação do boca a boca, do dia a dia, com a vizinha, com a família, o que isso também pode colaborar nesse processo de combater esse conteúdo que está na tela, esse conteúdo mentiroso muitas vezes? Olha, Ana, eu penso que a comunicação interpessoal ela é o centro de tudo, né? A humanidade começou a evoluir com a comunicação interpessoal. Eu vou dar outro exemplo, pegando um pouco esse ambiente eleitoral que nós estamos vivendo, né, para exemplificar. Nós vimos aí, infelizmente, algumas lideranças religiosas, algumas, não é a maioria, dizendo, por exemplo, que o presidente Lula iria fechar igrejas, né? E nós fomos lá, recuperamos que o presidente Lula foi quem sancionou a lei da liberdade religiosa, foi ele que sancionou a lei para que as igrejas tivessem a liberdade de organização. Foi o presidente Lula que reconheceu a Marcha para Jesus, que é um evento importante para a comunidade evangélica. Foi ele que fez a lei, que sancionou a lei. Enfim, mas nós vimos a comunicação nas redes sociais, como eu disse, uma minoria das lideranças disseminando uma mentira, que o presidente Lula iria fechar a igreja. Nós vimos também a campanha do presidente Lula automaticamente respondendo nas redes sociais, dizendo, não, o presidente Lula foi quem respeitou e sancionou a lei da liberdade de organização das igrejas. Mas o que isso não substitui, Ana? Não substitui, por exemplo, o pastor que sabe que foi o presidente Lula quem sancionou a lei, né, de reconhecimento da liberdade religiosa, que as igrejas podiam se organizar. Esse pastor, conversando na sua igreja, desmentindo essa fake news, ele tem muito mais peso, ele tem a credibilidade, né, do diálogo interpessoal do que qualquer peça que você faça nas redes sociais. Então, quando, por exemplo, o pastor chega para a comunidade e fala, olha, isso aqui é uma mentira, isso tem muito mais peso do que qualquer peça que a gente possa criar nas redes sociais desmentindo essa fake news. Então, eu penso que nada substitui a comunicação interpessoal. Você conversar com aquela pessoa
que confia em você. Você conversar com aquela pessoa que você é referência, né? Uma vizinha que é uma liderança na comunidade, né? Uma professora que é uma liderança na sua escola. Essa comunicação é mais forte que qualquer comunicação em redes sociais. Conversou com Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Prefeito, muitíssimo obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Cora, muito obrigado a toda a nossa audiência da Rede Brasil Atual, da nossa querida TVT. Muito obrigado. Abraço. Abraço.